E aí, você e sua equipe ralaram e conseguiram fazer o paciente voltar à circulação espontânea? E agora, o que fazer? Você sabe conduzir um pós-parada cardiorrespiratória? Se você não sabe, após a vinheta eu vou te ensinar. Bem-vindos de volta ao Pediatria Urgente. Meu nome é Maísa, eu sou uma pediatra apaixonada por emergências e eu tô aqui para te apaixonar pela pediatria, tá? Essa é a finalização do nosso ciclo de parada cardiorrespiratória em criança e hoje eu vou falar para vocês dos cuidados pós-parada. Aí vocês vão me perguntar, mas e no pós-parada? O paciente vai estar na UTI, não é para estar na sala de emergência. Mas e se a gente não tiver vaga de UTI? Então você tem que estar preparado para as complicações desse paciente e saber manejar, beleza? Então hoje fica tranquilo que eu vou te ensinar. Peguei para vocês um artigo que foi basicamente a minha aula, eu montei em cima dele. É um artigo que foi publicado em agosto de 2019 no Circulation. Foi feito pela American Heart Association, em que a gente tem 40 páginas de um artigo em inglês falando sobre os cuidados pós-parada em criança. Então eu resumi para vocês de forma audiovisual e gratuita. Então eu mereço um joinha seu, uma curtida e se inscreve aí no canal, tá bom? Como que eu sei que o meu paciente voltou à circulação espontânea? Basicamente, eu vou olhar no monitor e eu vou ver que tem um ritmo que é sinusal e eu vou palpar pulso e esse pulso vai estar presente. Se você tiver com capnografia, você vai ver que vai haver um aumento da curva de onda do CO2 exalado. A partir do momento que ele volta, a gente tem algumas fases, alguns estágios pós-parada. O estágio imediato vai entre 0 a 20 minutos. Esse estágio é bem crucial porque o seu paciente pode parar novamente. A fase imediata vai de 20 minutos até 6 a 12 horas, ok? E essa fase de 0 até essas 12 horas é a fase que o seu paciente provavelmente vai ficar mais instável e com maior risco de óbito. A gente tem uma fase intermediária, que vai de 12 até 72 horas. A fase de recuperação, que costuma ir de 72 horas até 7 dias, mas depende de cada paciente. E nessa fase de recuperação, que pode ocorrer a disfunção de órgãos, quadros infecciosos, que eu vou falar para vocês, tá? E a fase de reabilitação é a partir desses 7 dias em que que esse paciente vai ser reabilitado das possíveis consequências de uma parada cardiorrespiratória. Pra gente aqui vai interessar as fases mais precoces, que são elas que a gente vai manejar na emergência. A maior taxa de sobrevivência vai ser naqueles pacientes que tiverem a menor disfunção orgânica possível, principalmente neurológica. Quando a gente está em isquemia grave, o nosso organismo sempre vai priorizar a perfusão do coração e do cérebro, certo? E na parada, infelizmente, mal e mal o coração e o cérebro vai conseguir ser perfundido. O rim a gente consegue até recuperar, institui uma terapia de substituição renal, mas e o cérebro? Então, a nossa função primordial é tentar manter a boa perfusão cerebral para reduzir a sequela neurológica. Lembra que eu falei na aula passada que tempo é neurônio? Então, a gente não tem muito tempo. A gente tem as paradas intra e as paradas extra-hospitalares. Nas últimas décadas, as paradas extra-hospitalares, a gente não conseguiu uma grande melhora na taxa de sobrevida, porque você tem diferença dos países também. Não tem como a gente comparar um serviço de atendimento móvel de um país desenvolvido com um país em desenvolvimento. Então não houve grandes melhoras. Mas a taxa de sobrevida nessa última década das paradas intra-hospitalares teve uma melhora significativa, variando em torno de 14% de vida após a alta para até 40%, tá? De taxa do paciente ter recebido alta vivo, ok? Por que melhorou? Alguma coisa aconteceu. Então vamos lá. Como que eu manejo um paciente pós-parada cardiorrespiratória? Primeira coisa, eu preciso monitorizá-lo, né? A gente imagina que nos cuidados da parada ele já esteja. Lembra? Oximetria de pulso, monitorização cardíaca pra gente ver o ritmo, capnografia se você tiver, monitorizar a pressão, idealmente pressão invasiva, se você não tiver, pode ser a pressão externa normal, tem que só monitorizar a pressão, monitorizar a glicemia, diurese. A diurese é uma coisa bem importante, porque a gente avalia
a taxa de filtração glomerular. A gente imagina que se esse paciente está tendo diurese, o rim dele já está melhor perfundido, a quantidade de volume dele está adequada. Então, fazer uma monitorização geral, porque o nosso foco agora é identificar possíveis disfunções orgânicas e tratar essas disfunções. Vamos recuperar o estrago que a parada fez. Então, a gente vai coletar exames também, exames gerais. Hemograma para ver hemoglobina, se não precisa de transfusão, os eletrólitos, sódio, potássio, calciônico, cloro, magnésio, todos eles alteram a função miocárdica, a despolarização celular, tá certo? Então preciso dos eletrólitos, função renal, ureia, creatinina, coagulograma, a gente pode ter coagulopatias pós-parada, a gente vai colher também uma gasometria arterial, lactato. Se eu tiver com um paciente com acesso venoso central, eu posso colher uma gasometria do acesso central. Imagina, a gente almeja que a saturação venosa central esteja maior que 70%. Então eu tô com acesso central, sei lá, uma subclávia, eu do catéter tiro o sangue, mando para gaso e olho lá. Se a saturação de oxigênio tiver maior que 70%, esse sangue já passou pelo meu corpo inteiro e ele está voltando com uma saturação que é o esperado para um sangue venoso. Mas eu avalio meu paciente, ele está com sinais de má perfusão. Pulso fino, tem enchimento capilar prolongado, débito urinário está ruim. Então eu imagino que ele não está bem perfundido. Então essa saturação maior que 70% vai me falar que esse oxigênio não está chegando no meu paciente. E por que ele não está chegando? Será que eu preciso dar força para o coração? Será que eu preciso dar volume? Se eu estiver pensando em causa infecciosa, a gente vai colher as provas inflamatórias, PCR, procalcitonina, as culturas direcionadas, tá bom? Então esses são exames que a gente faria laboratoriais. A gente tem exames também, por exemplo, um eletrocardiograma para ver o ritmo. Não esquecer que as paradas cardíacas de ritmo chocável, seu paciente pode voltar com alguma outra arritmia, tá? Então vale a pena uma avaliação do especialista, do cardio, para te ajudar, para ver quais são as medicações que você vai usar. Um ecocardiograma, então a gente quer saber como que tá a função desse ventrículo. E raio-x de tórax, né? Até porque se você não entubou esse paciente lá na parada, agora é a hora de você entubar. Então você quer ver o posicionamento do tubo, você quer ver o parênquima pulmonar, a área cardíaca. Então eu preciso ter uma noção geral desse tórax. Esses são os principais exames que a gente vai coletar nesse momento. Pode ser que você precise repeti-los, ok? Mas nesse momento são esses os exames. Daí a gente parte para a avaliação da oxigenação e da ventilação. O que foi observado? Assim, estudos conflitantes, tá? Mas se almeja-se uma saturação entre 94% e 99%, porque a gente sabe que tanto a hipóxia quanto a hiperóxia podem ser deletérios. A gente vai considerar normal, quando eu coletar uma gasometria arterial, um PO2 entre 60 e 300, que foi isso que mais ou menos os estudos colocaram. E maior que 300 mg de mercúrio de PO2 caracteriza uma hiperóxia e significa que o seu paciente está produzindo radicais livres de oxigênio que podem ser deletérios, principalmente para o sistema nervoso central. Então a gente vai almejar esse valor de PO2 de 60 a 300 e se ligando na saturação periférica da hemoglobina, do oxímetro lá, entre 94% e 99%. Esse é o nosso objetivo. E na ventilação, não esquecer que a gente não faz nem hipercapnia, ou seja, hipoventilação, porque se eu aumento a quantidade de gás carbônico, eu faço uma acidose respiratória num organismo que ficou em metabolismo anaeróbio no momento em que estava parado, certo? Nem hiperventilação, porque aí eu faço hipocapnia. Se eu diminuo o gás carbônico, eu faço uma vasoconstrição reflexa, principalmente do sistema nervoso central, e eu pioro a perfusão desse meu sistema nervoso central. Como que eu faço isso? Coletando gasometrias. Colhe uma gasometria imediatamente após a parada, repete em 15 a 30 minutos, que é o que o PAUS recomenda, tá bom? E vou falar para vocês também sobre o manejo direcionado da temperatura, ok? Então, assim, esse é o artigo
sobre a questão da hipotermia. Ela foi comprovada ser benéfica para o prognóstico neurológico nas paradas extra-hospitalares. Nas paradas intra-hospitalares, esse estudo não conseguiu comprovar benefício, em que você faz a redução gradual da temperatura até 32 a 34 graus, tá certo? Eu vou deixar o protocolo para você aqui. Eles pegaram dois grupos, um que eles fizeram temperaturas mais baixas, a hipotermia, e foram reaquecendo até uma temperatura normal, em que eles consideram entre 36 e 37,5. E o que eles realmente conseguiram comprovar foi, após um ano do evento, um melhor prognóstico neurológico naqueles submetidos à hipotermia. Foi só isso que esse estudo conseguiu comprovar. Então, no meu serviço, a gente não tem como fazer isso. A gente opta por manter normotermia. Então, se você não tem no seu serviço um protocolo, mantenha a normotermia, que é entre 36 e 37,5. Porque o que a gente sabe é que a hipertermia ela é extremamente deletéria, aumenta o metabolismo cerebral e maior risco de lesão neurológica. Outra coisa que a gente precisa se atentar também é em relação à sedação. Então, seu paciente teve uma parada cardíaca súbita e você rapidamente reverteu, esse paciente, grandes chances dele voltar, pode voltar assim meio comatoso, mas ele vai ter alguns estímulos. Então, pode ser que você precise sedá-lo, ok? Alguns pacientes, eles voltam da parada comatosos, arresponsivos, com alteração pupilar. Então, nesses pacientes, a gente deve ponderar a sedanalgesia, porque ela pode atrapalhar uma possível avaliação neurológica posterior, até pra gente avaliar a questão de morte encefálica, tudo isso, tá? Então, você vai avaliar. Se o seu paciente voltou e ele apresenta estímulos, quando ele é aspirado o tubo ou quando você mexe com ele aumenta a frequência cardíaca, ou ele pisca, ele tem alguma responsividade, você deve sim fazer sedanalgesia contínua, tá? Habitualmente na pediatria a gente usa mais o midazolam e o fentanil associados, ok? Se você não sabe calcular sedação contínua, vai aqui ó no cardzinho, na aula de sequência rápida de intubação, que lá eu ensinei de um jeito bem legal a fazer esses cálculos, tá bom? Mas aí vai depender muito do seu paciente, porque na mesma aula de sequência eu falei que cada medicação tem um efeito e ela é mais indicada para um ou outro tipo de paciente. Se você fizer hipotermia, recomendo esse sedanalgesia, até por uma questão dos calafrios, do desconforto e tudo mais. Bloqueador neuromuscular. Não é recomendado de rotina, manter ele em bolus ou contínuo, exceto se o seu paciente com dificuldade de ventilar tiver assincrônico, porque ele pode mascarar possíveis convulsões, que eu vou mostrar para vocês que no pós-parada elas são comuns. Então você pode ter um paciente bloqueado, convulsionando, e se você não tiver uma monitorização eletroencefalográfica contínua, você não vai saber o que está acontecendo. Eu vou falar para vocês agora do que acontece num paciente pós-parada cardíaca, sobre a injúria cerebral pós-parada, tá? A gente sabe que o cérebro é o nosso órgão que mais sofre com essa isquemia e a hipoxemia. Além da injúria que ele sofreu durante a parada, causar uma injúria maior. Então, atenção à manutenção da saturação e a volemia. Então, eu preciso manter esse paciente bem perfundido e bem oxigenado. E a gente sabe que 10 até 50% das crianças que retornam à circulação espontânea, elas podem apresentar crises convulsivas. E dessas que convulsionam, muitas delas têm crises convulsivas que não são visualizadas, elas são crises eletroencefalográficas. Então, o ideal é manter uma monitorização eletroencefalográfica contínua. Se você não tiver no seu serviço, tente fazer pelo menos uma vez, ok? Estabilizando o seu paciente uma neuroimagem para você ver a lesão cerebral, se houve sequelas, alguma coisa. Às vezes a causa de base da parada foi alguma alteração neurológica, ok? E se caso ele convulsione, a gente vai tratar. Não fazemos de rotina anticonvulsivantes para prevenção. A gente usa de primeiro os benzodiazepínicos, depois a fenitoína de segunda escolha e a gente vai progredindo. Tem aula sobre
crise convulsiva, ok? E aí eu falo melhor sobre essas drogas e essas doses. Mas não foi associado que as crianças com convulsões tiveram maior mortalidade, mas tiveram um prognóstico neurológico pior. Vamos falando agora da injúria miocárdica. O que acontece com o coração durante esse turbilhão de alterações? A injúria miocárdica, ela vai acontecer independente se foi de causa cardíaca ou não, e o que vai definir se essa disfunção vai ser mais grave ou mais leve, em grande parte vai estar na qualidade da sua RCP. Então, se você não sabe fazer o suporte básico, eu já ensinei, tá aqui no card, na aula aqui em cima, como fazer uma RCP de qualidade, porque ela vai interferir no desfecho cardiológico desse paciente, caso ele volte. Essa disfunção cardíaca, ela é muito associada ao óbito precoce e muitas vezes a gente vai precisar o auxílio de drogas vasoativas para manter a força de contratilidade desse coração e manter a frequência cardíaca e a pressão adequadas. Esse paciente deve ser monitorizado. Se você tiver disponível um ultrassom na sua sala de emergência para você ver o point of care, você olha mais ou menos como que está de contratilidade, a fração de ejeção, a veia cava, se ela está distendida ou se ela está colapsável, para você ter uma ideia de volume. Eu não tenho. Ok? Não tem. Então lembra da avaliação da criança gravemente enferma? Primeira aula do canal? Se não lembra, aqui no card, pode ir lá, tá bom? Então faça uma avaliação cardiológica completa, que vai me ajudar a ter uma ideia se o paciente está hipervolêmico ou normovolêmico. E a hipotensão, a gente sabe que é um preditor de mortalidade, principalmente nas fases precoces. Então eu preciso manter esse paciente normotenso, esse é o nosso alvo, tá? Então lembra daquela regrinha? A pressão arterial sistêmica ideal é 70 mais 2 vezes a idade em anos. Esse é o nosso alvo de pressão sistólica mínimo. Nas crianças de 10 anos ou mais, aí a gente almeja de 90, tá? A partir de 90. Não tem uma regra para quantidade de volume, para quais drogas devem ser iniciadas agora. Depende muito mais de como seu paciente está, de qual foi a causa da parada, ok? Então eu vou deixar para vocês uma tabela aqui com algumas drogas e sugestões de dose que eu peguei nesse artigo que eu falei para vocês no começo, da Circulation, ok? E eu vou falar para vocês sobre cálculo de drogas vasoativas certinho na aula de choque. Se você tem dúvida e ainda precisa calcular, na aula de sequência rápida eu ensinei uma fórmula padrão para cálculo de drogas vasoativas, que é a mesma fórmula que a gente usa, é o mesmo raciocínio para as drogas vasoativas, é o que a gente usa na sedanalgesia, só vai mudar as doses e a apresentação. Esse artigo coloca a dopamina como uma opção, mas já digo de antemão para vocês que a gente não tem usado a dopamina. Essa história de dopa renal não existe, tá, gente? Foi evidenciado há uns anos atrás que a dopamina em doses mais baixas aumentava a diurese, porque ela tem uma ação no ADH e ela diminui a função da ADH e o seu paciente urina. Mas não adianta nada ele urinar sem melhorar as escórias nitrogenadas. Então essa questão de dopa renal não existe, ok? Quem tá falando? Eu, Maísa? Ou quem me dera? Jamais, tá? Isso é de literatura científica, ok? Bibliografia médica. Não existe dopa renal, a dopamina tem efeito imunossupressor, ok? Então, sem dúvidas, se você precisar de um vasopressor, opte pela noradrenalina. Ou a adrenalina em doses maiores que 0,3 microgramas quilo minuto, também tem função vasopressor. Se vocês quiserem que eu faça uma aula para cálculo de droga vasoativa em infusão contínua, deixa aqui nos comentários, #meajuda, que aí eu faço uma aula bem legal para vocês explicando certinho como que a gente faz para calcular qual que é a fórmula base de cada droga vasoativa, beleza? A terceira alteração que a gente vai ter, resposta sistêmica de isquemia e reperfusão. Então, vocês imaginam, o nosso corpo inteiro estava isquemiado, metabolismo anaeróbio, as células sofrendo, sem oxigênio, sem glicose, de repente o sangue volta a circular. Então a gente tem que depurar e mandar para fora todos aqueles metabólitos extremamente tóxicos que o nosso corpo produziu. Com isso eu posso ter lesão
renal, lesão de suprarrenal, isquemia intestinal. Então, assim, existem várias outras alterações que não só cerebrais e cardíacas que o seu paciente pode ter. Por isso que a gente tem que coletar aqueles exames de controle. Em relação à insuficiência de adrenal, eles não orientam você dar corticoide de rotina, ok? Mas se o seu paciente, você deu volume, você está usando droga vasoativa e ele persiste chocado, aí você pode fazer a hidrocortisona de ataque, tá bom? E essa alteração de isquemia e reperfusão, ela altera muito a glicemia, porque os altos níveis de catecolaminas endógenas, elas levam a uma resistência insulínica temporária, aumenta a gliconeogênese e a glicogenólise, ok? Esse artigo que eu mostrei pra vocês, eles pegaram um estudo multicêntrico, tá? Em que eles fizeram o seguinte, pegaram todos os pacientes, as crianças pós-parada, e se elas tivessem 2 aferições ou mais de glicemias maior que 150, elas entravam no grupo de estudo. E eles dividiram em 2 grupos. Um que eles mantiveram a glicemia entre 80 a 100, ou reduzindo a oferta de glicose, ou usando insulina. E outro grupo em que eles tentaram manter entre 150 e 180. E foi observado que esses pacientes que a glicemia foi mantida mais baixa, tiveram maior taxa de infecção relacionada aos cuidados de saúde e mais risco de hipoglicemia. Em relação à mortalidade e tempo de UTI, não houve diferença. Então, se a glicemia tiver até 180, você pode manter seu paciente estável. Então, a gente almeja para criança entre 60, tá? E 180. Vamos tentar manter essa faixa. Hipoglicemia extremamente deletéria e a hiperglicemia também. Faz diurese osmótica, seu paciente vai perder volume, ok? Se caso ele faça hipoglicemia, a gente corrige com meio a 1 grama por quilo em bolos, tá? Tem regrinha, tem macete bem legal lá na aula de suporte avançado de parada, onde tem todas as doses, diluições, tudo bonitinho. E como já tem um monte de aula legal, eu acho que eu mereço que você compartilhe esse vídeo também com seus amigos, com quem tem interesse em aprender pediatria de emergência, tá bom? Porque tem muito conteúdo legal que eu faço com muito carinho pra vocês, tá bom? Não tem um estudo que fale de quanto em quanto tempo que você deve fazer a glicemia capilar. Eu, Maísa, particularmente, faço uma glicemia logo que o paciente parou, faço outra glicemia no retorno da circulação espontânea e dependendo do valor de glicemia eu vou titulando. Mas eu tento manter nessas primeiras 6 a 12 horas, que é mais crítica, pelo menos de 3 em 3 horas e vou monitorizando, ok? Eu, Maísa, eu não estou falando de literatura, até porque esse artigo que eu encontrei falou que não existe uma regra ainda definida. A gente tem os métodos também que pode auxiliar nessa depuração e auxiliam na oxigenação, na ventilação, por exemplo, circulação extracorpórea, tá? Que não é o intuito dessa aula, não é do escopo da emergência e eu particularmente não tenho know-how para ensinar isso para vocês, tá bom? Então por isso que eu não vou falar de ECMO aqui. Esse artigo, se vocês quiserem saber mais, ele fala bastante sobre a ECMO e aí vocês podem ler no artigo que tem no link da descrição. Não é recomendado na pediatria profilaxia para tromboembolismo venoso, o uso da heparina. A gente não faz de rotina, ok? Mas se caso o seu paciente tiver algum evento trombótico, alguma outra indicação, você pode usar, mas não de rotina. E o quarto pilar fundamental pós-parada cardiorrespiratória é a causa precipitante. Então eu preciso descobrir o que motivou o meu paciente a parar. Lembra que eu falei nas aulas de parada que na pediatria o mais comum é um choque progressivo, uma insuficiência respiratória? Então eu preciso tratar isso, olhar os exames e tentar identificar o porquê ele parou. Lembra dos HSTs? Vou deixar aqui para vocês de novo. Então eu preciso monitorizar tudo isso aqui, porque a causa da parada do seu paciente vai estar em alguma dessas letrinhas aqui. Então, você precisa achar a causa para estar focado, pensando na parte aguda. Então, resumindo, eu preciso o quê?
mantenho a monitorização, solicito os exames complementares, avalio a oxigenação e a ventilação, mantenho normotermia, faço a ceia da analgesia se caso o paciente tiver indicação. E aí eu vou também investigar os 4 pilares de alteração que a gente discutiu, que é a injúria cerebral, a disfunção miocárdica, as alterações que podem ocorrer relacionadas à isquemia e à reperfusão e procurar a causa de base. Então, são esses tópicos que você tem que ter em mente para poder tratar bem esse paciente. E aí? E agora? Você se sente mais seguro de conduzir um paciente na parada cardiorrespiratória e pós-parada? Deixa aqui nos comentários para mim se ficou mais uma dúvida. Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a ressuscitação cardiopulmonar pediátrica e os seus cuidados após o retorno da circulação espontânea. Meu nome é Maísa, eu sou uma pediatra apaixonada por emergências e eu tenho certeza que aqui você vai se apaixonar pela pediatria.